Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo cada um. Estamos aqui novamente para meditar sobre a palavra de Deus, que o Senhor esteja te iluminando, que o Senhor esteja abrindo o seu entendimento cada vez mais, não somente para compreender a palavra de Deus, mas também para vivê-la. Que o Senhor nos ajude a estarmos vivendo a sua palavra. E hoje nós estaremos estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, só que agora do verso 31 ao verso 34. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18, do verso 31 ao 34, e nós vamos observar nesses versículos, poucos versículos, uma mensagem muito importante sobre a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Olha então Lucas, capítulo 18, do verso 31 ao verso 34. Diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Vamos estudar e procurar compreender a partir desses versículos a ideia de que sempre nós devemos fortalecer a nossa fé no Salvador. Nunca é demais estudar a essência do Evangelho. Esses textos mostram a essência do Evangelho, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus, já há algum tempo no Evangelho de Lucas, está indo para Jerusalém para ser preso, morto, açoitado, morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor Jesus, então, ele entende a sua missão na terra de morrer numa cruz pelos nossos pecados. E isso é importante, nós não somente compreendermos e falando nós, crentes em Jesus, mas também estarmos sempre revisando esta verdade em nossa vida, porque nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de sofrimento, a tendência humana é se entregar às emoções frutos de pensamentos pecaminosos. E muitas dessas emoções, desses sentimentos, levam à incredulidade. Muitas vezes, quando passamos por depressões terríveis, ou quando perdemos pessoas queridas, ou quando sofremos crises enormes, começamos a duvidar do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus e até mesmo da salvação que Cristo conquistou na cruz por nós. Mas lembre-se, a nossa salvação, a minha e a sua salvação, não depende do que nós pensamos, não depende do que nós sentimos, mas depende de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Se uma vez cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos a convicção de que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que estamos salvos. Mesmo que lá na frente nós venhamos a padecer desses problemas e dificuldades na nossa vida e comecemos até a duvidar do Senhor, saiba disso. Nós cremos no Senhor Jesus e fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. A salvação não depende do que nós sentimos, das nossas emoções, do nosso achismo, mas de um fato objetivo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É por isso que nós devemos estar sempre estudando, revisando a salvação a partir do sacrifício do Senhor Jesus. E é isso que nós acabamos de ler nesse versículo. Por isso, a ideia para a meditação hoje pela manhã é que sempre nós devemos fortalecer a nossa fé no Salvador. Vamos ver aqui algumas formas práticas para cada vez mais fortalecer a nossa fé no Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A primeira delas que nós observamos nos versículos lidos é pensar no anúncio da salvação. O Antigo Testamento fala muito sobre a morte do Messias. Então, esse primeiro ensino é que o anúncio do cumprimento da morte do Messias fortalece a nossa fé. E devemos entender que desde o Antigo Testamento é anunciado acerca da morte do Messias. Os discípulos sabiam disso, os apóstolos sabiam disso. Mas, em algum momento ali, eles tiveram dificuldades em crer no Senhor Jesus como o Messias.
mesmo afirmando que ele era o Messias. Vamos entender isso melhor ao longo da nossa meditação. Olhe novamente Lucas, capítulo 18, verso 31. Lucas 18, 31 diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Então Jesus chega para os discípulos, indo a Jerusalém, e ele diz: olha, vai se cumprir tudo que foi dito acerca do Messias, que sou eu, Jesus falando para os seus discípulos, vai se cumprir tudo isso agora lá em Jerusalém, então vamos para lá. Jesus ele estava mostrando aos discípulos mais uma vez, não foi a primeira vez, mas mais uma vez, o que haveria de acontecer com ele quando ele fosse para Jerusalém, a sua missão de morrer na cruz. O Antigo Testamento apresenta várias promessas e profecias claras sobre a morte do Messias, sobre a sua ressurreição. Nós vamos aqui apresentar apenas algumas bem claras e evidentes, que talvez muitos de nós já saibamos. Algumas dessas profecias que tratam do Senhor Jesus, que é o Messias, e como seria a sua vinda. Então, rapidamente, lá em Gênesis 49, do verso 10 ao 11, Jacó está dando sua bênção para os seus filhos, e olha o que ele diz de Judá, de onde vem o Messias. Gênesis 49, 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Então, as figuras que mais nós destacamos aqui é a figura do cetro, que não arredará da casa de Judá, porque de lá vem o rei, o Messias, que governará todas as coisas, e também a ideia da capa, que será lavada com o vinho. O vinho aqui é uma figura para o sangue, tanto que no final é dito em sangue de uvas. Isso aqui aponta, é um símbolo, uma representação que aponta para a morte do Senhor Jesus Cristo. Ainda outro texto do Antigo Testamento que fala sobre o Senhor Jesus como o Messias que virá, Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio 18, 18 diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar, o que eu lhe ordenar. Veja que esse profeta semelhante a Moisés é o Messias. O Messias ele é um rei, ele é um profeta, ele também é o sumo sacerdote, ele é a junção, a fusão de todas essas funções do Antigo Testamento, e ele é esse profeta que apresentaria as palavras de Deus. O Salmo capítulo 2, verso 9, que é um salmo messiânico, Salmo 2, é importante destacar que Salmo não tem capítulo, né? Salmo 2, verso 9, nós lemos assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui é o Messias que vai reger as nações com vara de ferro, vai castigar aquelas que são incrédulas, que são idólatras, e vai governar o planeta segundo a vontade de Deus. No futuro, isso haverá de acontecer. Em Isaías 7,14, nós lemos também outra profecia sobre o Messias, e diz assim, Isaías 7,14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Uma das profecias muito conhecidas do Antigo Testamento sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o nascimento de uma virgem. Isaías 53, do 4 ao 7, fala do sofrimento do Messias, tanto que fala aqui do servo sofredor. Nós lemos em Isaías 53, verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o capítulo continua falando do sacrifício do Messias, o servo sofredor pelos pecados, pelos nossos pecados. Percebe então que são profecias muito conhecidas, anúncios muito conhecidos no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre o seu reinado, sobre o seu sacrifício. E o último desses versículos que nós queremos destacar é Miqueias 5:2. Fala do local do nascimento do Messias.
Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Certamente aqui o profeta não estava falando de um homem comum, mas de Deus. Deus que viria, se faria carne, viria ali da cidade de Belém, iria reinar sobre Israel e irá reinar ainda sobre Israel, e a sua origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, tinha que ser Deus também para poder viver desde os dias da eternidade. Ou seja, os profetas anunciaram, os escritos do Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias. Os apóstolos deviam ter esse entendimento. Na verdade, toda a nação de Judá, do primeiro século ali, que recebeu o Senhor Jesus Cristo em carne, deveria ter essa compreensão, porque eles conheciam o Antigo Testamento. Mas por conta de sua incredulidade, de sua visão errada das Escrituras, certamente eles não quiseram Jesus como Messias, porque era um Messias diferente da expectativa deles. E a expectativa do povo de Judá naquela época era uma expectativa completamente errada e pecaminosa, porque eles queriam um Messias de acordo com seus interesses, um Messias que iria libertá-los da opressão romana. Só que a missão de Jesus não era aquela. A missão de Jesus é muito clara nos versículos que estamos estudando aqui em Lucas 18, era de ir morrer numa cruz pelos pecados dos homens e ressuscitar ao terceiro dia. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27, nós lemos ainda assim, olha Lucas, capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Todo o Antigo Testamento falava, tratava sobre a chegada do descendente da mulher, o Messias, o Salvador. É importante destacar que nesta linguagem aqui, em Lucas 24, nós observamos os elementos, as partes da Bíblia, do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então, ela era dividida em 3 partes pelo povo judeu. Havia a lei, no caso a Torá, havia os profetas, que eram chamados Neviim, e havia os escritos, que eram chamados de Ketuvim. Então, essas 3 partes eram como se dividia o Antigo Testamento, de modo geral, pelos judeus na Antiguidade e até hoje. E em Lucas 24, 27, Jesus diz que desde Moisés, ou seja, da lei, até os profetas, era exposto acerca dele, acerca do Messias. Ou seja, eles tinham que ter esse conhecimento. Jesus aqui, ele estava caminhando, isso aqui foi após a ressurreição do Senhor Jesus, e ele estava caminhando com os discípulos que iam para a cidade de Emaús, e ali o Senhor Jesus passou a discorrer, falar com eles sobre tudo o que a Bíblia dizia acerca dele no Antigo Testamento. Eu sei que tem muitos irmãos que não gostam muito do Antigo Testamento, a leitura às vezes é mais difícil em algumas partes, principalmente nas partes da lei, na lei de Moisés. No entanto, lembre-se disso, o Antigo Testamento todo trata de Jesus, e nós que vivemos na modernidade devemos ler o Antigo Testamento tentando recuperar esse significado, tentando ver onde está Jesus no Antigo Testamento. E não são só nessas passagens evidentes que eu acabei de ler, que apresenta Jesus, o Messias, o Cristo, mas em outras passagens também é muito claro sobre o Senhor Jesus Cristo ali. Para exemplificar, muitas vezes nós não enxergamos isso, mas para exemplificar, a Páscoa é um dos elementos que mais apresenta o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. A Páscoa e o sacrifício, de modo geral, o sacrifício do Cordeiro, aponta para o sacrifício de Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a Páscoa, versículo 3, nós lemos assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora pule para o verso 5, Êxodo capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
Tomaram do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E o verso 11, Êxodo 12, verso 11. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, ela era a morte de um cordeiro, e comeria-se o cordeiro e o sangue era aspergido na porta, para que o anjo da morte, quando viesse matar os primogênitos, aqui no caso a 10ª praga ali do Egito, ele passaria sobre a casa daqueles que têm o sangue na porta. Então é muito claro a ideia aqui, a mensagem: o sangue livra da morte, essa é a ideia. E é necessário alguém morrer para que aquela família não perca o seu primogênito. E quem foi sacrificado? O cordeiro da Páscoa. Óbvio que essa cerimônia está muito ligada à 10ª praga no Egito, e os israelitas creram nessa Páscoa e fizeram essa cerimônia, mataram o cordeiro, e muito provavelmente alguns egípcios também fizeram assim e ficaram livres dessa praga que Deus mandou sobre o Egito para libertar o seu povo ali da escravidão. Mas a Páscoa era além disso. A Páscoa apresentava o sacrifício do descendente, o sacrifício do Messias, e nós observamos isso em outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas veja que a ideia de um sacrifício do Messias, do descendente, vem antes da Páscoa. A Páscoa é algo mais institucional, fica uma cerimônia nacional do povo de Israel. Mas antes mesmo de haver povo de Israel, já havia a ideia que Deus plantou ali nos descendentes de Adão de um sacrifício. Então nós lemos em Gênesis 3,15, que fala do descendente, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então perceba que aqui você tem a inimizade entre ti e a mulher, que é a serpente, o diabo maligno, e a mulher, que representa a raça humana. Você tem a descendência da serpente, que é a descendência daqueles que vão seguir as obras do maligno, os seres humanos que vão seguir as obras do diabo, e nós temos, ou seja, seus próprios pecados, e nós temos o descendente, que é uma pessoa que nascerá desta mulher. Este descendente vai pisar na cabeça da serpente, dando a ideia de uma ferida mortal. Ele vai vencer aquele que foi o promotor do pecado que levou à nossa desgraça. E esta serpente vai ferir o calcanhar, dando a entender uma ferida, não de morte, mas uma ferida que haveria de machucar este descendente. Então, em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 4, nós vemos ali Caim e Abel se preparando para sacrificar ao Senhor numa adoração. Quem os ensinou? Muito provavelmente seus pais, Adão e Eva, e Deus transmitiu para Adão e Eva a mensagem de que era necessário este sacrifício. E o sacrifício, principalmente o sacrifício do cordeiro, se tornou uma dramatização, uma explicitação do que viria a ser o sacrifício de Jesus no futuro. Ou seja, todo o Antigo Testamento houve sacrifícios de cordeiros, de bodes, de outros animais. Quando a pessoa era mais pobre, mais humilde, era um sacrifício de aves e até de vegetais. Mas esses sacrifícios, principalmente o sacrifício de sangue, simbolizava a morte do cordeiro pelos nossos pecados. Não o cordeiro animal, mas o Messias, o descendente. E aquele cordeiro animal, ele simbolizava o sacrifício de Jesus. Então, durante todo o Antigo Testamento, este era um símbolo do futuro sacrifício do Messias pelos pecados dos homens. Nós observamos essa verdade no Novo Testamento, quando nós lemos lá em João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João tinha esse entendimento, aqui João o Batista, ele tinha esse entendimento, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Isso aqui está em contraste com o Cordeiro dos homens. No Antigo Testamento, eram os cordeiros dos homens que eram sacrificados, simbolizando
o sacrifício do futuro Cordeiro que viria, o Messias, o Cordeiro de Deus, que seria e faria o sacrifício supremo e único pelos pecados da humanidade. Lembre-se que no Antigo Testamento eram vários sacrifícios durante a manhã e durante a tarde, todo dia, no tempo em que Israel estava em fidelidade ao Senhor. Então o sacerdote chegava lá com um manto branco, uma túnica branca, e no final do seu turno ele saía com aquela túnica toda tingida de vermelho por conta do sangue daqueles cordeiros que eram sacrificados, aqueles animais que eram sacrificados. Então essa era uma dramatização muito forte, era uma figura intensa que ficou marcada no povo de Israel, e certamente eles compreendiam que aqueles cordeiros apontavam para o sacrifício do descendente do Messias, que viria libertá-los da condenação dos seus pecados. E era assim que eles criam no Antigo Testamento, por conta desse testemunho do sacrifício, dos cordeiros, por conta das profecias da palavra de Deus, de tudo que era dito acerca de Jesus no Antigo Testamento. Eles criam, tendo uma fé no futuro de que Jesus viria, o Messias viria livrá-los da condenação dos seus pecados. Hoje nós cremos na perspectiva passada, cremos que Jesus veio e morreu na cruz para nos libertar da condenação dos nossos pecados. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, olha o que é dito ainda dentro do contexto da pregação de João Batista sobre o Cordeiro. João, capítulo 1, verso 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, era assim que João apresentava Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, é o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. E eles, os habitantes do Antigo Testamento, os israelitas, os crentes no Senhor, passaram a vida esperando a chegada deste Cordeiro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, 7, nos apresenta também essa verdade sobre Jesus, quando ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja o entendimento do apóstolo de que Jesus era o Cordeiro Pascal e que ele foi imolado pelos nossos pecados. Isso indica que no Antigo Testamento essa era a expectativa, o dia em que viesse o Cordeiro de Deus para ser imolado pelos pecados dos homens. Então, nós observamos aqui o anúncio do cumprimento da morte do Messias. O Senhor Jesus Cristo fala da sua morte, anuncia aos discípulos a sua morte, e eles deveriam compreender isso muito bem, porque isso já foi anunciado desde o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos escritos, pela lei de Moisés, pelo sacrifício da Páscoa. Em vários momentos, várias profecias, várias promessas foram apresentadas sobre a chegada do Messias. Um segundo ensino que nós temos neste texto de Lucas capítulo 18 é a descrição da expiação do Cordeiro de Deus. Jesus descreve de modo muito claro como vai ser a sua expiação, a sua morte sacrificial na cruz e a sua ressurreição. Lucas capítulo 18, verso 32, Jesus descreve isso muito claro. E não é a primeira vez que Jesus faz isso, mas mais uma vez, Jesus está apresentando aos seus discípulos de modo muito claro a sua missão. Olha Lucas 18, vamos ler novamente, verso 32 ao 33, diz assim: Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, em 2 versículos curtos, sintetiza e resume para os seus discípulos a missão que ele está prestes a cumprir, indo para Jerusalém com eles. E aí nós devemos começar a entrar um pouco na mente dos apóstolos e tentar compreender por que esses homens eles não creram plenamente no que Jesus estava dizendo. Por que eles não compreendiam de modo tão claro que Jesus estava colocando aqui sobre a sua morte e ressurreição? E mais ainda, por que eles fugiram e abandonaram Jesus nessa hora tão importante? Vamos ver então essa descrição da expiação do Cordeiro de Deus aqui, Jesus fazendo essa descrição em outros textos também.
Outras passagens, Jesus coloca essa explicação da descrição da sua expiação, da sua morte na cruz. Olha Lucas ainda, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 20. Diz assim: Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Olha, veja bem, quando Jesus pergunta quem ele é aos discípulos, é porque existem muitos comentários sobre Jesus na província da Judéia e fora, na Galileia, em outras regiões próximas. Muitos estão dizendo que ele é Elias que deveria voltar, ou João Batista que retornou, ou um dos profetas como Jeremias. Então, mas eles não diziam que Jesus era o Messias. E lembre-se, a palavra Cristo aqui, que Pedro diz de uma maneira muito clara, és o Cristo de Deus, significa que és o Messias prometido do Antigo Testamento, o Salvador. Então Pedro reconhece que Jesus é o Messias. No entanto, lá na frente, Pedro e os outros apóstolos não vão crer em tudo que Jesus fez ali na cruz. Olha ainda o verso 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus aqui em Lucas 9, eu li o verso 21 e 22, Jesus descreve como será a sua missão, a rejeição pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, sua morte e sua ressurreição ao terceiro dia. Completando esse texto, ainda em Lucas capítulo 9, olha o verso 43, diz assim, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos discípulos. Jesus aqui estava realizando milagres. E então ele disse aos discípulos, verso 44, Lucas 9, 44, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Veja bem a ênfase de Jesus. Fixe nos seus ouvidos a seguinte palavra. As seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Filho do Homem é outra expressão para o Messias, que a gente viu lá e vê lá em Daniel capítulo 7. Jesus está dizendo que ele, como Messias, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser preso, vai ser morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam. Por que eles não entendiam? Essa é a grande questão. Eles não entendiam. Jesus aqui está em vários momentos no Evangelho de Lucas e em outros evangelhos também, descrevendo a sua morte na cruz, mostrando para eles, para que eles não ficassem no escuro, sem saber o que haveria de acontecer e assustados quando Jesus fosse preso, açoitado e crucificado. O Senhor Jesus estava mostrando para eles como seriam os dias subsequentes no final do seu ministério aqui na terra, sua morte na cruz. Mas eles não entendiam e tinham medo de interrogar Jesus. Medo talvez porque tinham medo de assumir a sua incredulidade, a sua falta de fé no que Jesus ensinava. Isso é muito importante, irmãos. Mesmo Jesus sendo extremamente claro na descrição da sua morte e da sua ressurreição, aqueles homens que viviam próximo de Jesus, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Por quê? Nós vamos observar isso mais à frente nesse estudo hoje pela manhã. Ainda, olhe lá em Lucas capítulo 9, verso 20. Vamos ver aqui que os discípulos, eles seguiram Jesus por acreditarem que ele era o Messias. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Por várias vezes afirmaram isso. Jesus é o Messias. Lá em Lucas capítulo 9, verso 20, acabamos de ler. Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Né? E então Pedro disse, és o Cristo de Deus, ou seja, é o Messias que Deus enviou. Eles tinham esse entendimento. Lá em Mateus capítulo 17, verso 22 também, observamos isso. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eles compreenderam aqui em Mateus 17
o que Jesus estava dizendo e eles ficaram tristes, porque Jesus disse que seria morto pelos homens. Ele, como Messias, seria morto. A expiação de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição é o cerne do Evangelho, é a mensagem principal do Evangelho. Toda a Bíblia está fundamentada na morte de Cristo. O Antigo Testamento fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. E o Novo Testamento diz que nós devemos esperar a sua segunda vinda e fala da morte do Senhor Jesus no sentido passado, para nós continuarmos crendo ali no Senhor Jesus Cristo. Jesus não omitiu isso dos apóstolos, dos discípulos. Ele diz claramente, está dizendo nesse texto aqui, que estamos estudando em Lucas 18, que ele é o Messias e que ele veio para morrer numa cruz pelos pecados dos homens. A Páscoa aponta isso, no Antigo Testamento os profetas também falaram isso, os escritos falaram isso, os apóstolos, os discípulos, os judeus de modo geral, eles deviam ter esse entendimento, eles deviam ter essa compreensão. Mas por que eles não aceitavam estas verdades faladas pelo Senhor Jesus Cristo? Por que eles não compreendiam? Por que Jesus teve que tantas vezes repetir isso, pelo que está registrado nos evangelhos? Obviamente que os 4 evangelhos não apresentam todo o tempo em que Jesus passou com os discípulos, mas somente os fatos mais relevantes e importantes. Então, quantas outras vezes esse anúncio não se repetiu quando Jesus estava ali com os seus discípulos? É importante, então, tentar compreender, para que nós não cometamos o mesmo erro. Por que estes homens não estavam crendo no que Jesus disse de uma maneira tão simples, que iria para Jerusalém, ser açoitado, ser preso, açoitado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria? Por que eles não estavam crendo na mensagem central do Evangelho? Aqui nós vimos um segundo ensino, a descrição da expiação do Cordeiro de Deus, Jesus descrevendo a sua morte na cruz e ressurreição. Mas apesar disso, como nós repetimos do início desta meditação até agora, houve uma incompreensão sobre o sacrifício de Cristo. Eles não compreendiam o sacrifício do Senhor, e é o que nós lemos em Lucas 18, verso 34, o nosso texto-chave. Volte lá para Lucas 18, verso 34, que diz assim: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, os apóstolos, eles não percebiam o que Jesus dizia sobre sua morte e ressurreição. Eles nada compreenderam dessas coisas. Por quê? Mesmo essa expressão, era-lhes encoberto, não quer dizer que alguém estava impedindo a compreensão dele. Uma pessoa, no caso Deus, ou algum anjo. Não havia nada disso. Alguma força que impedia, maligna. Não, nada disso. Era-lhes encoberto porque algo sim o impedia, mas não foi Deus, nem foi Satanás, nem foi nenhum desses agentes, essas pessoas, mas sim a própria incredulidade deles naquele momento os impedia de entender o sacrifício do Senhor Jesus. Veja como isso é profundo e complexo. Eles sabiam do Antigo Testamento, eles tinham esse entendimento, mas eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles tinham essa fé, essa compreensão, eles declaravam isso, como já lemos aqui alguns exemplos hoje, mas eles não entendiam o fato de Jesus ter que morrer na cruz, eles não compreendiam aquilo, eles não queriam aceitar um Messias que seria morto na cruz. Isso não entrava no pensamento e no entendimento deles. Em Lucas 9, já lemos esse texto hoje, Lucas 9, do 43 ao 45, vamos ler só o verso 45, diz assim: eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Então veja que eles não compreendiam mesmo, não entendiam, isso estava encoberto aos olhos dele. Por quê que isso estava encoberto? Certamente por conta de sua incredulidade. Olhe, lemos lá em Lucas capítulo 18, verso 34, sobre essa falta de compreensão do sacrifício de Cristo. Lucas 9 também fala sobre isso, mas em outras partes do Evangelho nós lemos essa incredulidade por parte dos apóstolos.
Em João capítulo 14, verso 28, João fala sobre essa situação. E João, o apóstolo, que estava nesse contexto, em João 14, ali no Sermão do Cenáculo, ele participou da primeira ceia ali, que começa em João capítulo 13 e se estende pelo Sermão do Cenáculo até o capítulo 17, com a oração de Jesus. Olha que em João 14, o apóstolo, ele descreve o que estava acontecendo ali com muita propriedade, porque ele estava lá. João 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creais. Veja, Jesus já está anunciando que ele vai para junto do Pai. Isso se refere à sua morte na cruz, ressurreição e assunção ao céu. E Jesus está anunciando com antecedência para que eles creiam, para que eles não sofram, para que eles não fiquem com medo das situações que vão acontecer. Ainda no Evangelho de João, olha o capítulo 16, verso 5. João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Veja então, Jesus mostrando mais uma vez que ele tinha que partir, morrer na cruz, ressuscitar, ser assunto ao céu. E diz que eles não deveriam, Jesus diz para os apóstolos, para que eles não fiquem tristes, porque esta era a sua missão, era isso que Jesus deveria fazer. Lá Mateus 17 também diz que eles ficaram tristes com a perspectiva da morte de Jesus. Era uma mistura de tristeza com essa descrença ou falta de entendimento do que seria a morte de Jesus. Olha em Mateus 17, nós já lemos, verso 23, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Veja como os discípulos ficaram tristes com a perspectiva da morte de Jesus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 16 em diante, nós temos um texto que fala de modo muito claro sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus novamente ensinando ali aos discípulos sobre os eventos que haveriam de acontecer em breve, dentro do tempo aqui do Evangelho de João. Olha João capítulo 16, verso 16, diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus estava falando meio que metaforicamente aqui, mas falando sobre a sua morte e ressurreição, que ele morreria e ressuscitaria e estaria novamente com eles. Verso 17, João 16, 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Então eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. Verso 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui já era perto da prisão de Jesus. Em breve Jesus seria preso, pouco tempo depois do que ele ensinou aqui aos apóstolos. Ele já tinha dito várias vezes, como os outros evangelhos apresentam, que já lemos hoje, que era necessário ele morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não estavam compreendendo estas verdades e estavam tristes por conta da possibilidade da morte de Jesus, como Jesus havia anunciado. João 16, verso 28. Na sequência, vamos ler João 16, verso 28. Jesus diz assim para os seus discípulos: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Então veja que eles agora compreenderam o que Jesus estava dizendo. Ele veio ao mundo
para livrar os homens da condenação dos seus pecados, morrendo na cruz, e ressuscitaria e depois voltaria para o Pai. E então eles dizem, ainda no verso 30, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então perceba que agora eles estão com a fé mais firme, dizendo, agora sim nós cremos que de fato o Senhor Jesus veio de Deus. E qual foi a reação de Jesus às palavras dos apóstolos aqui, a esta possível fé mais firme que os apóstolos anunciaram aqui? Verso 31, João 16, 31, respondeu-lhes Jesus, credes agora? A reação de Jesus muito provavelmente foi de espanto. Agora que vocês creram, ou seja, Jesus estava anunciando a sua morte e ressurreição durante todo o evangelho. Não somente o de João, mas os outros evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, todos eles têm a mensagem de Jesus muito clara aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Mas ou eles ficavam tristes, ou eles ficavam incrédulos, mesmo reconhecendo que Jesus era o Cristo. E só agora eles estavam crendo. E ainda temos que ver como foi essa fé, porque quando Jesus foi preso no Getsêmani, logo depois dessas palavras, eles todos fugiram, todos eles negaram, em um certo sentido, negaram a Jesus, e Pedro de uma maneira mais firme negou Jesus com as suas palavras. Quando Jesus ressuscita, eles ficaram incrédulos com relação à ressurreição de Jesus. Veja como foi difícil para estes homens que viveram cerca de 3 anos com Jesus na terra, crerem que ele era e é o Salvador. Por que foi tão difícil aqueles homens que andaram com Jesus crer na sua morte e ressurreição? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. E devemos entender que nos momentos de dificuldade e de sofrimento na nossa vida, acontece que muitos crentes começam a duvidar se Jesus realmente é Deus, começam a duvidar se Jesus realmente veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso que mesmo hoje, firmes na fé, sabendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós devemos estar continuamente revisando o ensino da verdade de que Jesus veio ao mundo, viveu aqui na terra cerca de 33 anos, pregou o Evangelho, anunciou sua morte e ressurreição, foi morto na cruz, ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu, e que essa é a verdade, a mensagem do Evangelho, dos 4 Evangelhos, como consta na Bíblia Sagrada. Isso deve ser revisado e rebatido e fixado cada vez mais nas nossas mentes, porque a nossa incredulidade é profunda. Se você deixa de ler sua Bíblia, ou se você deixa de ter uma vida de oração, em breve você começa a duvidar de certas verdades da palavra de Deus, porque o nosso coração, ele tem uma natureza pecaminosa. A piedade, ela deve ser exercitada, e os exercícios espirituais da disciplina da piedade são Bíblia, oração, igreja, dentre outros que poderemos elencar em outro momento. Porque então esses homens que andaram tão perto de Jesus, viram Jesus fazer tantos milagres, transfigurar-se, andar sobre as águas, ressuscitar pessoas, curar cegos, por que esses homens tinham dificuldade de crer na morte e ressurreição de Jesus, apesar de tantos anúncios, tanto do Antigo Testamento como do próprio Messias? Então nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, verso 25 a 26, como os apóstolos foram incrédulos diante da ressurreição de Jesus. Olha Lucas 24, verso 25. Então lhes disse Jesus, aqui Jesus já tinha ressuscitado. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja que novamente Jesus, ressurreto, ele aponta para os profetas. Por que vocês não creem nos profetas? É o que Jesus está dizendo aqui. Por que vocês são loucos, nécios, aqui são loucos, tardos de coração, incrédulos, porque não acreditam nas profecias do Antigo Testamento. Na verdade, assim como muitos judeus, os apóstolos tinham um conceito errado do Messias. Apesar de ler na Escritura, eles tinham uma concepção errada do Messias na mente deles. Muito provavelmente, nesse momento, eles queriam um Messias
forte, guerreiro, que os libertasse de Roma. Muito provavelmente esse era o pensamento deles. E quando eles viram o Messias apanhando dos romanos, o Messias sendo condenado pelo próprio tribunal, o Sinédrio ali, o tribunal judaico, e depois por uma corte romana, e depois humilhado, carregando a sua própria cruz e morto. Então eles disseram: Jesus não é o Messias? Ele está morto, como pode ser ele o Messias? E quando houve a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, muitos deles tiveram dificuldade de acreditar que realmente aquele homem ressuscitado ali era Jesus. Olha Lucas capítulo 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja, Jesus ressuscitou e tudo que foi dito sobre ele na Escritura, a lei, profetas e salmos, salmos aqui representando os escritos, a terceira parte da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento nosso. Veja que Jesus está mostrando que ele nada mais, nada menos fez do que cumprir o que o Antigo Testamento falou. Mas nós devemos nos apegar à Escritura. Nós devemos compreender quem é Jesus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não no que nós achamos ou não na expectativa que nós temos sobre Jesus. E só para ilustrar isso, de uma maneira através da imagem, se você fizer uma busca na internet sobre a imagem de Jesus, você vai ter várias figuras diferentes sobre o Senhor Jesus Cristo, vários rostos diferentes sobre o Senhor Jesus. E cada imagem daquelas reflete um tipo de pensamento, uma concepção diferente de Jesus. Tem lá um Jesus com cabelo liso, louro, olhos azuis, é uma imagem ariana do Senhor Jesus Cristo. Tem lá um Jesus montado por uma perspectiva gráfica da ciência, reflete ali uma perspectiva mais do entendimento científico sobre Jesus na época do Senhor Jesus Cristo, a partir da ciência, nessa ciência que procurou remontar como seria um judeu típico daquela época. Ou seja, existe um Jesus da Idade Média, existe um Jesus dos cristãos armênios, existe vários tipos de Jesus nas imagens que você busca na internet. E cada rosto daqueles que dizem que é Jesus, na verdade, representa uma imagem que as pessoas fazem do Senhor Jesus Cristo. E muitas dessas figuras são imagens erradas e distorcidas de Jesus. Então, nós, na nossa mente, construímos também uma imagem de Jesus. Quem é Jesus? E nós só temos a resposta certa pela Escritura, pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Nós devemos ler a Escritura e compreender quem é o Messias prometido. É um rei guerreiro? É verdade, a Bíblia fala do Messias como este rei guerreiro que virá governar com cetro de ferro sobre todas as nações. Mas diz também que este Messias é o servo sofredor, que viria morrer numa cruz para livrar os homens da condenação dos seus pecados. Então são duas imagens do Messias que devem estar bem encadeadas. Uma representa a primeira vinda de Jesus Cristo, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a imagem do servo sofredor que veio morrer para livrar o homem da condenação dos seus pecados. E a outra figura de Jesus, a do guerreiro, rei guerreiro, que vai empunhar o cetro de ferro, se refere à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier governar sobre esta terra. Os apóstolos, naquele momento, tinham dificuldade de ter essa compreensão e acabaram vivendo nesta incredulidade. Jesus sempre aponta para eles as Escrituras, assim como foi dito nos profetas: na lei eu vim cumprir tudo que de mim estava escrito, disse o Senhor Jesus Cristo. Olha ainda em Lucas capítulo 18, verso 26 e 27. Lucas 18, 26 e 27. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esses dois versículos que acabamos de ler estão lá na história subsequente à história do jovem rico. Tinha acabado de Jesus falar com o jovem rico e de mostrar para ele que era necessário ele crer em Jesus
vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Não se apegar ao cumprimento da lei como meio de salvação, mas sim em Jesus. Aquele jovem rico, nós lembramos aqui a história, ele não conseguiu vender tudo que tinha, ficou triste, muito provavelmente foi embora. Então Jesus se direciona aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e diz como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E então os apóstolos perguntaram para Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? Veja, eles tinham dificuldade de compreender que a salvação era pela graça de Deus. Na cabeça deles, aquele jovem rico era a pessoa ideal para a salvação. Era rico, era próspero, conhecia a lei de Moisés, guardava os mandamentos. Ele era salvo. Mas na perspectiva de Jesus, no ensino de Jesus, aquele jovem rico, ele precisava de salvação. Ele tinha que reconhecer os seus pecados, deixar a idolatria das riquezas, a avareza e seguir a Jesus. Perceba como eles tinham essa dificuldade. E Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eles tinham que compreender o quanto Deus realiza o impossível. E este impossível aqui é a salvação de um homem pecador. Como? Através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o texto que estamos observando hoje, que vem logo depois de toda essa explanação sobre a dificuldade de um rico obter a salvação. Perceba então que somente Deus pode realizar o impossível, a salvação de um homem pecador pela graça de Deus. E isso somente através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam tendo dificuldade de compreender pela fé a salvação, pela graça mediante a fé e a salvação baseada no sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ainda, em Lucas capítulo 24, verso 36, veja como foi difícil aos apóstolos crer no Jesus ressurreto. Lucas 24, verso 36 diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Perceba o quanto eles estavam admirados, ainda incrédulos, sem acreditar que Jesus havia ressurreto. Alegres sim, mas quase que não acreditando que realmente era Jesus. Olha, depois de tantas mensagens que Jesus pregou sobre sua ressurreição, a transfiguração que eles viram, pelo menos Pedro, João, viram a transfiguração, a mensagem dos profetas de Moisés, de outros autores do Antigo Testamento sobre o Messias, o seu sofrimento e a sua ressurreição, eles não deveriam ter tanta dificuldade para crer no Messias, mas tiveram. Por quê? Porque assim como nós, os apóstolos eram pecadores também, eles participaram de um evento, o principal e mais importante evento da humanidade, a chegada do Messias, sua morte e ressurreição. Nós estamos aqui, obviamente, para julgar os apóstolos, mas para, a partir da incredulidade deles nesse momento, aprender a não sermos incrédulos também com relação à nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, todo esse texto deve nos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus como nosso Salvador. Nos momentos de dificuldade, nós tenderemos a não crer em Jesus. Nos momentos em que as nossas emoções estiverem abaladas, os nossos sentimentos estiverem à flor da pele, estivermos irados, irritados, com sentimentos de vingança ou mágoa, ou com a vida destroçada por várias razões, tenderemos a não crer no Senhor Jesus Cristo, a duvidar do poder e da soberania de Deus. Por isso, irmãos, devemos estar sempre nos lembrando, sempre revisando do cerne do Evangelho, da mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele foi a Jerusalém,
para morrer numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Se cremos nisso, significa que já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas temos que constantemente cultivar a nossa fé no Senhor, no Salvador, na mensagem principal do Evangelho, para não nos tornarmos incrédulos, assim como os apóstolos em algum momento ali foram e ficaram tristes pelo fato de Jesus ter que ir à cruz. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos motive, nos fortaleça, nos anime para estarmos vibrando em fé, esta fé maravilhosa no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pelo teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Te peço a Deus que o Senhor fortaleça cada vez mais a nossa fé, para que não vivamos na incredulidade, duvidando do teu poder, ó Pai, duvidando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas que estejamos sempre firmes em Ti, sempre colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos temores, confiando, ó Pai, que o Senhor tem tudo sobre o controle, porque o Senhor é soberano, Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, para jamais termos tal incredulidade no nosso coração, para que sejamos sempre firmes, confiantes no Senhor e na Tua Palavra, na mensagem do Evangelho, no Senhor Jesus e nas bênçãos celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Te agradeço por tudo, Pai, te peço estas bênçãos para todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Irmãos, que Deus te fortaleça e te abençoe em tudo e até breve, quando voltaremos a meditar na Escritura e adorar o Senhor nosso Deus e o nosso Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.